Fala, meus amores! Então vamos começar aqui uma revisão para vocês mandarem bem nessa prova de bioquímica. Lembrando que eu fiz a prova baseado no estudo dirigido. Professor, tá igual? Não, não tá igual, mas vocês vão ver que a prova tá ali disfarçado. O estudo dirigido tá ali disfarçado, as questões, o raciocínio das questões é muito parecido, então vamos lá para não enrolar. Lembrando que se você não é inscrito no meu canal, tem que se inscrever, não esquece de se inscrever. E eu vou deixar aqui, ó, eu vou colocar embaixo no vídeo os minutos separados das questões para você corrigir, às vezes, a questão que você quer, tá? Isso dá uma agilizada para vocês, vocês sempre gostam. Então, vamos lá, primeira questão aí, ó. Quais estruturas são mantidas... Deixa eu... Pá. Quais estruturas são mantidas em uma proteína desnaturado que a bromelina causou ao colágeno da gelatina que não houve a formação da gelatina? Então, vamos colar ela aqui para nós começarmos a corrigir. Deixa eu pegar minha canetinha. Tá aqui. Então vamos lá, galera. Quais estruturas são mantidas em uma proteína desnaturada? Quando a gente fala de uma proteína desnaturada aqui, ó, proteínas desnaturadas, elas perdem a sua forma. Vocês sempre têm que pensar, deixa eu me colocar aqui. Vocês sempre têm que pensar que a proteína, ela depende de uma forma. Então, quando você perde a forma da proteína, ela perde a sua função, tá? Agora, toma cuidado. Por quê? Porque a forma, perder a forma... Que forma estruturas secundárias, terciárias e quaternárias, né? Isso faz uma desnaturação. A estrutura primária, que é a ordem, então, dos aminoácidos, isso daí ela não pode perder, tá? Isso não é desnaturação, isso daí ela está sendo quebrada, ela está sendo desmanchada. Então, voltando lá para o quadro, ó, o que a gente vai fazer? Quais estruturas são mantidas em uma proteína? São mantidas estruturas, são mantidas, né? As estruturas primárias apenas. Quais estruturas são mantidas? Apenas a estrutura primária é mantida. E estrutura secundária? Opa, deixa eu colocar de verdinho aqui, vermelhinho aqui. Estrutura secundária, terciária, quaternária são desfeitas. Desfeitas, tá bom? Não confunde isso na prova aí. O que é bromelina? Quem era bromelina? Bromelina era aquela enzima do abacaxi. A bromelina é uma enzima. É uma enzima. O que ela causou ao colágeno da gelatina? A bromelina, ela destrói o colágeno da gelatina, tá? Então, o que ela causou? Ela causou uma destruição. Nossa, que feio. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Uma destruição do colágeno. Por que ela causou uma destruição, professor? Por que ela causou uma destruição do colágeno? Porque ela destruiu, ela desfez. Caraca, que letra feia. Desfez estruturas primárias. Ela quebra a linha ali, a linha dos aminoácidos, né? A ordem dos aminoácidos. Ela picota o colágeno. Ela não só desfaz, não só desmancha. Por isso que não houve a formação da gelatina, porque ela destruiu ali. E normalmente a gelatina, ela tem uma proteína que ela é desnaturada, né? A gelatina tem o colágeno, ele desnatura com a água quente e você volta a fazê-lo voltar ao seu formato quando ele esfria. E aí as moléculas de água ficam lá presas e aí por isso que forma gelatina, lembra disso. Então a bromelina, ela desfez essas estruturas aí primárias. Então ela não causou desnaturação, ela causou a destruição do colágeno, beleza? Vamos para a segunda questão aí. Questãozinha fácil, essa daqui tava fácil, hein? De boa, era só ter prestado atenção lá no negócio. De exemplos dos experimentos realizamos no laboratório, uma desnaturação reversível e uma desnaturação irreversível. Já vou até colocar aqui, ó. Colocar embaixo. Opa! Colocar embaixo aqui. De exemplos de experimentos que realizamos de uma desnaturação reversível. Gente, uma desnaturação reversível, qual que é? A gelatina. Gelatina. Ficou gelatina, né? Gelatina se formando. Né? Reversível. Você coloca água quente, na água quente ela se
desnatura. Na água gelada, ela volta ao seu estado. Tá bom? Tá aparecendo de boa aí? Tá. Então lembra disso. Ela aqui se desnatura e aqui ela sofre uma renaturação, seria, né? Ela volta ao seu estado. E o B, uma desnaturação irreversível, a bromelina. Bromelina fervida. Tá dando para ler fervida aí, né? A bromelina fervida é uma desnaturação irreversível. Galera, tem que pensar o quê? Antes ela tinha lá sua estrutura terciária. Vamos desenhar as proteínas aí, ó. Sua estrutura, né? Quando você coloca ela na água fervendo, né? Na água quente, na água a 100 graus Celsius, o que acontece com ela? Ela perde o seu formato. Perdeu. Antes ela era assim, agora ela é assim. Antes, depois. E aí quando você esfria ela, né? Quando você esfria, vamos colocar até aqui, ó. Esfria, tô ficando na frente, né? Quando você esfria ela, o que vai acontecer? Ela não volta. Não volta. Então o que aconteceu? Se ela não voltou, ela não consegue mais realizar a sua função, porque ela precisava dessa função. Só que às vezes, o que acontece? É tão complexa a estrutura, que ela fica ali, né, o jeito que ela se embola, que quando ela desmancha, ela não consegue voltar a formar aquele jeito que ela estava ali. Diferente do colágeno. O colágeno ele consegue se desmanchar e voltar a formar a estrutura que era antes, né? Não é uma estrutura, às vezes, tão complexa, tá bom? Então, a desnaturação irreversível é a da bromelina. A gelatina ser comida pela bromelina, a gelatina ser destruída pela bromelina, não é uma desnaturação irreversível, tá? Toma cuidado para não confundir isso na prova. A gelatina ser destruída pela bromelina não é desnaturação, é destruição. Por quê? Porque na desnaturação você mantém as estruturas primárias intactas lá, tá bom? Deixa eu arrumar meu cabelinho que tá muito bagunçado aqui. Beleza? Vamos lá então para a terceira questão. Essa daí também estava de boa, vamos botar eu no quadrinho aqui de novo. Terceira questão, considerando a imagem, defina o que são estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. Deixa eu copiar então aqui. Copiar mais de cima aqui. Já está aqui, né? Vamos lá. PEI. Toda vez ele dá esse risco aí, mas não tem problema não. Galera, o que são estruturas primárias? O que é a estrutura primária? A estrutura primária, vamos escrever aqui, ó, é a ordem dos aminoácidos. É o que coloca a ordem. É assim, ó, lisina, guanina, adenina, guanina, lisina. A ordem dos aminoácidos, tá? É a ordem que eles vão se ligar. É a ordem que os aminoácidos vão se ligar. Na estrutura secundária, quando a gente fala de estrutura secundária, a gente já está falando de quem? A gente já está falando de dois tipos de estruturas que são recorrentes nas proteínas, que é a alfa. Que feio esse L, né? Alfa. De novo. Alfa hélice. E a folha beta. Alfa-hélice. Qual que é a alfa-hélice? A alfa-hélice é quando os aminoácidos eles ficam naquela estrutura, né? Fazendo uma hélicezinha. Nessa estrutura, a interação... Deixa eu desenhar ela maior aqui. Ela tá assim, né?
Ó, isso aqui é uma alfa-hélice. Nessa estrutura, ela é mantida por ligações de hidrogênio aqui, ó, entre as camadas vizinhas. Há ligações de hidrogênio, que são interações fracas, tá? Ligações de hidrogênio. Tem ligações de hidrogênio nessas. Essa ligação de hidrogênio que faz isso acontecer. Na folha beta, parece um pouco. A folha beta ela é aquela que os aminoácidos eles vão ficar assim, ó. Vem a linha de aminoácido aqui, faz a voltinha lá e fica aqui. Faz a voltinha lá e fica aqui. Faz a voltinha lá e fica aqui. Isso daqui é a folha beta. Ela também é mantida... Nossa, eu tô fazendo tudo aqui em cima, comigo em cima, né? Deixa eu colocar eu aqui do lado contrário. Aqui, ó, eu desenhei. Faz aqui, faz a curvinha. Vou colocar aqui a mãozinha. Ó, faz a curvinha, vem pra cá. Faz a curvinha, vem pra cá. Faz a curvinha, vem pra cá. Essa também é mantida por ligações de hidrogênio entre os vizinhos aqui, ó. Ligação de hidrogênio entre os aminoácidos vizinhos. Isso daqui a gente vê muito quando a gente vê figuras de proteínas. Nos slides da aula tem algumas figuras de proteínas. É muito comum você identificar tanto a alfa-hélice quanto a folha beta. Aqui tem um exemplo de uma alfa-hélice nesse desenho aqui, ó. Isso daqui, isso daí é um exemplo de uma alfa-hélice. Tá? Estrutura terciária, gente, é a maneira como a proteína irá fazer a sua se embolar ali. Vou falar um linguajar mais coloquial, tá? A maneira com que ela se organiza tridimensionalmente. Olha lá, ó. A estrutura terciária, que é essa imagem que a gente vê aqui, ó. Deixa eu grifar com grifa-texto. Que é essa imagem aqui que a gente vê aqui, é a maneira com que ela se organiza tridimensionalmente. Como? Por isso que eu sempre faço desenho, né? Eu sempre faço desenho assim, um desenho todo como a proteína, ela é uma linha de aminoácidos, como ela vai se organizar. Dentro dessa organização, existe ali a alfa-hélice, existe a folha beta, em algumas partes, entenderam? Algumas partes dela tem. E a estrutura quaternária, por último, né? A estrutura quaternária é a maneira como duas proteínas se organizam para formar uma mais complexa. É a maneira com que duas proteínas... Então aqui, ó, vamos supor, a gente tem nessa proteína, deixa eu dar o zoom aqui, ó. Nessa proteína que a gente está vendo aqui, ó. Aqui é uma estrutura quaternária do quê? Dessa proteína amarela que a gente está vendo, interagindo com uma proteína vermelhinha que está ali. Mas ela inteira, você pode considerar ela como se fosse uma proteína formada por duas partes, duas subunidades. Uma proteína formada por duas, vamos colocar assim, ó, subunidades proteicas. Então é uma proteína formada por duas subunidades proteicas. Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Cansamos de falar isso daí. Tá bom? Isso que a gente estava falando da gelatina. A gelatina não se destrói a estrutura primária, tá? Se desmancha a estrutura secundária, terciária e quaternária, mas não se estraga a estrutura primária, tá bom? Quando faz desnaturação, não gelatina, desnaturação. Se a gelatina for destruída pela bromelina, aí
é aquilo que a gente falou, ela está sendo destruída, tá? Próxima questão, por enquanto de boa. Baseando-se na imagem a seguir, defina, vamos lá, quais são os grupos funcionais? Deixa eu botar um lugar aqui que não tenha nada. Oxe, eu mandei foi a imagem pro beleléu ali. Boa. De novo, sempre o risquinho, né, aparecendo. Defina cada um dos grupos funcionais citados. Deixa eu ver, vou deixar minha cara desse lado aqui. Opa, tô mexendo no negócio errado. Vamos lá. Defina cada um dos grupos funcionais citados e quais heteroátomos existem na estrutura e como eles são organizados. Gente, você quer só fazer assim, ó, o álcool. Álcool. Possui um OH, que é chamado de hidroxila, ligado a um carbono. Eu vou colocar um carbono, não, porque senão vocês vão achar que é um carbono só. A uma cadeia carbônica. Então o álcool é isso. O álcool são moléculas que possuem um OH ligado a uma cadeia carbônica. Não confundam, olha aqui, presta atenção, não... Meu cachorro vai latir. Confundir com o ácido carboxílico. Não confunde com ácido carboxílico. Por quê? O ácido carboxílico, olha ele aqui, ó. Olha o ácido carboxílico aqui. Vou grifar o ácido carboxílico. Ácido carboxílico e álcool. Ambos, olha lá. Por que eu tô falando para não confundir? Porque ambos tem quem? Tem um OH. OH aqui e OH aqui. Qual que é a diferença? O ácido carboxílico, ele tem um OH ligado a um C dupla O. Ele tem um OH ligado a um C dupla O. Ele é assim, ó. OH, OH. Um OH ligado a um C dupla O. Olha o C dupla O ali. E isso daí faz com que ele vire um ácido carboxílico. Então, OH sozinho, álcool. OH ligado no C dupla O, ácido carboxílico. Quais heteroátomos existem na estrutura? Tanto no ácido carboxílico quanto no álcool, possui oxigênio, né? Não é o oxigênio, representado pela letra O, como heteroátomo. Possui oxigênio como um heteroátomo. Tá? Então, neles os dois têm. Agora, olha lá. Se você tiver... Olha como é que é lógico um pouco. Se você tiver uma cetona... Olha a cetona aqui. Acetona. A acetona, ela tem o C dupla O, o mesmo C dupla O ali que você viu, né? No ácido carboxílico, ela tem esse C dupla O. Mas, deixa eu mudar o meu ladinho aqui de novo. Eu acho que é mais fácil às vezes eu começar a ficar desse lado sempre. Ela não tem um OH ligado, ela tem uma cadeia carboxílica. Então a cetona é um C dupla O no meio de uma cadeia carbônica. Isso é acetona. Acetona é um C dupla O. Olha lá, ó, ligado no meio da cadeia carbônica. Vamos dar o zoom aqui. Vamos dar o zoom para ver. Deixa eu chegar aqui para baixo. Ó. C dupla O. C dupla O, vocês estão vendo aqui que eu estou grifando? C dupla O. Vamos grifar.
C dupla O, ligado no meio da cadeia. Ele não tem ninguém aqui, ele não tem ninguém aqui, é um R e é um R. Não é um final. Aqui é um OH, ó. Se for um OH, C dupla O ligado com H, ácido. Se for um C dupla O ligado no meio da cadeia, cetona. Se, aqui ainda não coloquei, nem coloquei, né? Se fosse um C dupla O no final da cadeia, seria ainda um aldeído, mas aqui não tá. Então se não tá, deixa quieto lá. Tá? Tudo bem? Vamos ver qual mais a gente tem aí. Amina. Olha a amina. Qual é a amina? A amina é esse que está assim, ó. N, R, R e R. R1, R2, R3. Ou ligado, ou esse R pode ser carbono ou hidrogênio. É um nitrogênio. Então, uma amina é um nitrogênio. Nitrogênio ligado na cadeia carbônica. Tá? A amônia é um nitrogênio. Amônia. A amina é um nitrogênio ligado na cadeia carbônica. Agora, se você coloca um nitrogênio ligado a um C dupla O, e aqui o restante são outras cadeias carbônicas, né? R1, R2. E aqui também pode ser R. Aí aqui você já tem uma amida. A amida, ela é um nitrogênio ligado ao C dupla O. Então repara o que acontece. Deixa eu falar do heteroátomo, né? Não falei do heteroátomo, deixa eu só mudar a corzinha aqui. O heteroátomo da amina e da amida, e da amina, o heteroátomo dele é quem? Heteroátomo. Qual é o átomo diferente de carbono? Né? Da amina, nitrogênio, apenas o nitrogênio, e da amida é o nitrogênio e oxigênio. São os heteroátomos. Nitrogênio, ó, nitrogênio e oxigênio. Enquanto da amina é quem? Só o nitrogênio aqui, ó, o nitrogênio aqui, ó. Só o nitrogênio, tá? São esses os heteroátomos. Repara, o que eu ia falar para vocês? Repara que sempre que você tem um C dupla O, vamos chegar aqui pertinho aqui, ó. Um C dupla O, você transforma, ó, o nitrogênio sozinho, amina. O nitrogênio com C dupla O, amida, né? Você tem um nome diferente, é um grupo funcional diferente. Você tem um OH sozinho, álcool. Você tem um OH com C dupla O, ácido carboxílico. Então, OH com C dupla O, ácido. OH sozinho, álcool. C dupla O sozinho, cetona, tá? Toma cuidado quando tiver C dupla O. Lembra assim, ó, C dupla O ele muda o grupo funcional que eu tô falando. Se você vê o C dupla O com OH, álcool. Se você vê o C dupla O com nitrogênio, amida, tá bom? Por último aqui, ó, tem um hidrocarboneto. O que vai ser o hidrocarboneto, gente? Hidrocarboneto é só, né, é uma cadeia formada por carbono e hidrogênio apenas. Se falar assim, ó, heteroátomo. Qual é heteroátomo? Não tem. Não tem heteroátomo. Tá bom? Fechou? Acho que essa questão é fácil. Lembra de todos os grupos funcionais que a gente falou lá em sala de aula, tá bom? Mas fica bem de boa aí de entender quais as diferenças desses grupos funcionais. É meio que quase um decoreba. Depois de um tempo você começa a entender que não é um decoreba assim, mas é de tanto usar. Tá bom? Próxima questão, vamos lá. O que é a escala de pH? Entre quais valores ela pode variar? Quais são os valores que indicam ácido?
Qual o valor de pH uma substância neutra e quais indicam as bases? Vamos colar ela aqui. Eu acho que nem precisava colar, né? Mas vamos lá. Sempre esse risquinho, pai. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Para de riscar, toda hora risca. Então vamos lá, galera. Escala de pH. Antes de eu colocar o quadrinho, deixa eu falar com vocês. Escala de pH é uma escala que vai de 1 a 14, 1 a 14, onde o 7 é neutro, tá? A escala de pH não tem a ver com cores. Por que eu tô falando isso? Porque já teve outros semestres, outras turmas, sempre há algum aluno que escreve assim, escala de pH é uma escala de cor. Não é escala de cor, é uma escala numérica, não é escala de cor. Nós usamos os indicadores, que são substâncias que mudam de cor, para indicar o valor do pH, mas o pH não é uma escala de cor, tá bom? Não é uma escala de cor. Quando a gente faz, eu acho que a gente chegou a fazer, né, com o repolho, que ele muda, fica várias cores, aquilo ali é a cor que o repolho tem em diferentes pHs. Mas o pH não é uma escala de cor, é uma escala numérica que vai de 1 a 14, tá bom? Então vamos lá pro quadrinho lá. Vou colocar eu aqui no quadrinho, colocar a direita, sempre coloco a direita, mas daqui a pouco eu mudo. Vai então, cadê o lapisinho aqui, ó. A escalinha de pH vai de 1 até 14, aonde tem o valor do meio, o 7. O 7, no 7 o pH é neutro. Abaixo de 7, ele é ácido. Acima de 7, vamos até botar de outra cor, acima de 7, vou colocar verdinho mesmo. Acima de 7, ele é básico. Não é escala de cor, tá bom? Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é ácido. Então vai perguntar assim, ó, 7,1 é o quê? Base. 6,9, ácido. Tá? Agora, quanto mais perto do 7, mais fraco vão ficando. Mais fraco vão ficando. Então, 6,9 é um ácido fraco. 7,1 é uma base fraca. Diferente de uma substância que é um pH 1. Uma substância que apresenta pH 1 é o quê? Um ácido forte ali. Tá? Você tem uma substância muito ácida. Base, pH 14. Você pega uma substância que tem um pH 14. É uma base forte. Tá bom? Então, quanto mais próximo aqui, quanto mais próximo do 7, mais fraco é o ácido ou a base. Agora, se for 7,1, é só o 7 cravado, isso que você tem que pensar, é só o 7 cravado que é neutro, tá? 7,1 já é básico, 6,9 já é ácido, tá? Ácido o quê? Um ácido bem fraquinho, quase neutro, mas não é neutro, tá? 6,9 não é 7, tudo bem? Essa questão foi fácil, de boa, né? Não tem o que falar muito. Só lembra, meus amores, escala de pH. pH não é escala de cor, não é escala de cor. Baseando-se na tabela dos indicadores a seguir, onde são mostrados 3 indicadores, indique se a substância colocada nos tubos é ácida ou básica. Vamos lá, essa daqui é bonitinha, essa questão, é de interpretação, hein? Vamos colocar ela aqui. Vou colocar ela pra cá. Vou colocar os tubinhos aqui pra gente ver. Aí o frasquinho. Ah, que bonitinho. Amores, questão fácil. Fácil. Oxi. Questão fácil. Vamos colocar eles aqui. Não sei porque colocou desse tamanho, tubinho, mas vai, tá bom, de boa. O que vocês têm que fazer? Olhar esta escala. Deixa eu colocar aqui na... Olhar essa escala aqui, né? Nessa escala de indicadores, você tem 3 indicadores. Azul de bromotimol, fenolftaleína e vermelho de metila. São 3 substâncias
que indicam as cores, indicam o pH mudando as cores. Tipo assim, ó, se o pH for abaixo de 5,8, o vermelho de metila vai ficar vermelho. Se ele for maior que 5,8, 6,8, 7,8, 6, ele vai ficar amarelo, tá? Então ele vira, ele tem um pH de viragem no 5,8. É no 5,8 que ele ou vira amarelo, se for mais que 5,8 o pH, ou vermelho, se for menos que 5,8. Lembra que o pH é uma escala numérica, tá? Uma escala numérica que mostra a acidez da sua solução. Como assim acidez? Essa acidez, ela vem dos íons H+. Deixa eu até escrever isso aí. A acidez... Nossa, tá com zoom nervoso aqui. A acidez... Deixa eu tirar. Ela vem dos íons H+ em... Olha aí, de novo escrevendo na minha cara. Dos íons H+ em solução. De boa? Ela vem da acidez dos íons H+ em solução. Quanto mais H+, mais H+, mais H+, menor o pH. Tá? E o inverso também. Quanto menos H+, menor o pH. Mais H+, menor o pH. E quanto menos H+, maior o pH. É invertido, ó. Mais, menos. Tá? É uma relação inversamente proporcional. Quanto mais H+ você tem, menor o seu pH. Mas aqui então, voltando, ó. Tem vários pHs aqui diferentes. O azul de bromotimol ele fica amarelo, com pH abaixo de 7. E azul com pH acima de 7. O azul de bromotimol ele vira no pH bem na faixa mesmo. A fenolftaleína abaixo de 8,4 incolor e acima fica rosa. E o vermelho de metila abaixo de 5,8 vermelho e acima de 5,8 amarelo. Aí você pega aqui, ó, a substância, tem 3 frasquinhos da mesma substância. No vermelho de metila ela ficou vermelho. Ou seja, o pH dela é abaixo de 5,8. Na fenolftaleína, ela ficou incolor. Claro, se é abaixo de 5,8, é abaixo de 8,4. Então também ia ficar incolor. E no azul de bromotimol, ela é abaixo de 7,1. Porque se ela é abaixo de 5,8, ela também é abaixo de 7,1. Ou seja, nós estamos falando de uma substância que é ácida. Por quê? Porque todos esses pHs que estão aqui, ó, amarelo, incolor e vermelho, são indicadores que colocam um pH, são cores em que esses indicadores ficam ácidos, né? Azul de bromotimol em meio ácido fica amarelo, fenolftaleína em meio ácido fica incolor, vermelho de metila nesse meio bem ácido, né, abaixo de 5,8 fica vermelho. Então se ela está vermelho, incolor e amarelo, isso aqui indica que essa substância, ela é básica. Tá? É só questão de você observar as cores e ver que essa cor vermelha bate aonde? Bate no vermelho, que é abaixo de 7,8. A cor da fenolftaleína, incolor, bate aonde? Bate no pH abaixo de 8,4. Né? E o azul de bromotimol, o último aí, o azul de bromotimol, bate no pH amarelo. Nada demais, só olhar as cores que estão no tubinho. É a mesma substância. Que substância que é? Eu nem entrei em detalhes, mas é uma substância que ela é ácida ali, tá bom? Tá aparecendo na minha cara aí. Tudo bem? É uma substância ácida aí. Justifique sua resposta porque os valores, né, as cores indicadas pelos indicadores indicam pHs em valores ácidos ali para a sua solução. 7. Vamos para cá. Em resumo, o sufixo gênese está relacionado à síntese ou formação de biomoléculas, enquanto o sufixo lise está relacionado à quebra ou degradação dessas biomoléculas. Esses sufixos são comuns na terminologia biomédica e ajudam a descrever processos fundamentais que ocorrem relacionados a várias classes como proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Não peguei a pergunta, né?
Aí vamos lá. Sobre triglicerídeo, falando de lipídios, a gente teve a aula de lipídios na semana passada. E aí é para completar, né? Eu dou o textinho ali só para ajudar vocês a resolver essa questão da lise aí. Deixa eu botar na ordem aqui. Esse negócio que eu falei, se o Windows ele tenta ajudar às vezes, mas ele é meio panguafe. A síntese de lipídios como os trigliceróis, né, que são lipídios, é chamada de... Gente, acabou de falar aqui, o texto já está esfregando na nossa cara que o quê? Que Gênese, grifa no texto, síntese ou formação, síntese ou formação. Aí vem aqui, ó, síntese de lipídios é chamada de... Vai ser chamada de quê? Aí tem aqui opções. Lipogênese, esse pode ser, né? Aí, ó, lipogênese, ou proteogênese, pode ser uma desses. Pode ser lipólise, lise. Não, por quê? Porque acabamos de, aqui também acabou de falar, ó, que o sufixo lise está relacionado a quebra ou degradação. Então aqui, ó, quebra e quebra, esse daqui não vai ser essa resposta, nem vai ser essa. Agora, síntese de quê? De lipídios. Vai ser lipo ou vai ser proteogênese? Proteogênese. Proteogênese é de proteínas. Então vai ser lipogênese. Então esse daqui também não é, a letra D também não é. Então você pode ter a letra A ou a letra C na sua resposta, né? Aqui, ó, é lipogênese. Lipogênese. Tá? Gênese. E ao contrário, a quebra de lipídios será chamada de lipólise. Lipólise, porque você acabou de falar de lise a quebra. Então, a lipólise. Lipólise. Vamos olhar aqui qual é o que está lipólise. Lipólise aqui. Lipólise aqui. Oxe, eu coloquei duas respostas iguais, hein? Ao contrário, a quebra de... esses processos bioquímicos são chamados de... Esses processos bioquímicos são processos opostos, né? Um forma e o outro quebra. Então são processos opostos. Ambas as respostas vão estar certas aqui. E ambos ocorrem no tecido adiposo. A síntese e a quebra de lipídios vai acontecer aonde? No tecido adiposo. Então aqui tem duas respostas que você podia marcar, não ia estar errada nem a A e nem a B, porque eu coloquei errado alguma aí. Eu devia ter mudado alguma coisinha em algumas delas. Tá, mas tá falando a mesma coisa. Questão fácil, né, gente? De boa, é só entender. Ainda tá se falando ali que lise, lipólise e lipogênese nesse caso, tá bom? Vamos para mais uma questão. Questão 8, falando de gordura trans. Vamos lá. Vou partir, colocar ela em dois pedaços aqui. Deixa eu colocar para vocês irem vendo, para vocês vão acompanhando. Ui, sempre o risquinho, Não tem problema. Deixa eu pegar outra parte dela aqui. Ah, é, vocês são razão, hein? Vocês são razão. Pá. Por que esse negócio faz isso, né, gente? Aí, vai lá. Tá dando pra ler? Tá, né? Vou colocar minha cara onde já? De verdade. Pronto. Nos últimos anos, houve uma crescente preocupação com o aumento do consumo de gorduras trans na dieta. As gorduras trans são um tipo de gordura insaturada que é encontrada em pequenas quantidades em alguns alimentos, mas também produzida industrialmente. Gente, gordura trans falamos na última aula. Alimentos contêm gorduras trans, mas são em pequenas quantidades, tá? Quando há na indústria o processo de hidrogenação da gordura, o processo de hidrogenação, onde colocam-se hidrogênios, né? A gordura está lá e você adiciona hidrogênios, você pode ter a formação de gorduras trans. Então, gorduras hidrogenadas tendem a ter um percentual maior de gorduras trans, porque elas podem sofrer esse processo de se tornar gorduras trans. O normal é serem gorduras cis. O que é cis e o que é trans? O que é cis e o que é trans?
cis e trans é essa ligaçãozinha aqui, ó. Se a dupla ligação tiver com os próximos carbonos do mesmo lado, serão gorduras cis. Lembra que o C já fica do mesmo lado aqui, ó. Pim, pim, do mesmo lado. Se forem de lados opostos, olha lá, vem um carbono para esse lado, vem a dupla ligação e um carbono para o lado oposto, aí a gordura vai ser trans. As gorduras trans, elas contribuem para o acúmulo de gordura no seu organismo, contribuem para a formação do mau colesterol, que é o chamado LDL, ajudam a entupir aí, então você vai ter problema tanto de endurecimento das veias pelo acúmulo de gordura, arteriosclerose, você vai ter problema de pressão alta, porque seu coração precisa bombear mais essas gorduras para elas passarem ali por aquele espacinho que é pequeno, entendeu? Então ocorre esses problemas, pode ter problema de hipertensão, problemas de hipertensão, de pressão alta por causa de veias entupidas, pode levar ali você a ter derrames. Então é um problema que vai gerar vários outros problemas por cima, tá bom? Continuando aqui. Demais! Só um segundo. Vem. Considerando o texto acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Aí tem duas afirmativas aí. Vamos lá. A principal fonte de gordura trans é a gordura saturada, encontrada em alimentos de origem animal, como carne e laticínios. Não é a principal fonte de gorduras trans, tá? Gordura saturada não tem... O que é gordura saturada? É quando não tem dupla ligação, gente. Se não tem dupla ligação, vamos escrever aqui, ó. Sem dupla ligação, que é o caso da gordura saturada, a gente chama ela de saturada, não vai existir cis e trans. Tá? Não vai existir isso daqui. Por quê? Porque é a dupla ligação que faz com que isso ocorra. É a dupla ligação. Tem que ter duas. Se tiver a dupla ligação para o mesmo lado, cis, lados opostos, trans, tá bom? Isso porque processos industriais apenas utilizam gorduras trans já presentes em alguns alimentos para modificar as propriedades de outros, como chocolates e margarinas. Também não, galera. O que acontece? Os processos industriais, eles fazem, né? Processos industriais... Nossa, tem um alarmezinho tocando aqui chato. Aí parou. Eles fazem a chamada hidrogenação. O que é o processo de hidrogenação? O processo de hidrogenação, você vai ter uma dupla ligação lá na sua cadeia carbônica, tá? Indo R para lá, indo R para lá. Essa dupla ligação que está aqui, ela vai sofrer a adição de hidrogênios. E vai se transformar em uma ligação, só ligação simples. Vai terminar, vai acabar, não vai existir mais. Vai se transformar em uma gordura. Aqui era insaturada, numa gordura saturada. Então é isso que a hidrogenação vai fazer, transformar uma gordura insaturada numa gordura saturada. Nesse processo de hidrogenação, ocorre às vezes, a transformação de cis em trans. Em vez da gordura ser transformada em saturada, de insaturada para saturada, ela só gira, mas a dupla continua, né? Quando há o processo de hidrogenação, algumas vezes pode ocorrer isso. Imagina que ele está acontecendo ali um processo molecular e pode acontecer esses erros de formar essas gorduras trans nesse caso aí. Então, eles não apenas utilizam gorduras trans já presentes, eles utilizam gorduras cis, né? Fazem a hidrogenação para transformá-la numa gordura saturada, para alterar a consistência ali do óleo, né? Transformar um óleo, por exemplo, numa margarina, através desse processo de hidrogenação. E com esse processo de hidrogenação, pode ser gerado gorduras trans. Então, tanto a primeira quanto a segunda são falsas nesse caso aqui. Qual é a asserção aqui, né? A asserção 1 e 2 são falsas. Então, a resposta certa aqui seria a letra E, de escola.
As asserções 1 e 2 são proposições falsas ali, tá bom? Próxima questão e última, né? 9, questão 9. PEI. Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta a atividade de uma enzima em sua função do pH. Então, ó, primeira coisa, o gráfico tem aqui, ó, a atividade da enzima em porcentagem. Aqui é onde ela está 100%, aqui é onde ela está 0%. Então, se você acorda e fala assim, nossa, hoje eu estou bem ativo, você vai ser mais eficiente, né? Você está 100% ativo, você é mais eficiente do que você 0% ativo. Isso eu acho que não preciso nem explicar. Para quais valores de pH a enzima possui uma maior afinidade, uma maior atividade, não é afinidade, é atividade. Uma maior atividade. Cite outro fator que pode alterar a atividade da enzima. Aqui nesse caso aqui, a gente está vendo pH. Olha a escala que a gente falou do pH, olha o pH aqui, né? O pH, ele está variando de 1 até 10. Ele está indo do meio que é ácido. Aqui ele passa por um pH neutro. E vai até 10, que é um pH básico. Né? Quais os valores de pH essa enzima possui uma maior atividade? Gente, maior atividade que a enzima está aparecendo aí, ó, é aqui, né? Onde ela está aqui nessa faixa aqui, ó. Então, valores de pH onde? Valores de pH o quê? Ácido ou básico? Valores neutros, né? Para valores próximos de 7. Neutros. Valores neutros, para valores neutros. Cite outro fator que pode alterar a atividade da enzima. Lembre-se, no experimento que realizamos com suco de abacaxi e gelatina. Então, fatores que podem alterar a atividade. Temperatura. Né? A gente alterou a atividade da enzima? Alterou. A bromelina, ela parou, ela se tornou inativa quando a gente ferveu ela. Então, a temperatura é um fator que pode acontecer. A gente também colocou o ovo lá, numa solução de etanol. Então, o meio em que a proteína se encontra, em que a proteína se encontra. Tá bom? A temperatura, o pH, o meio que a proteína se encontra, se tiver no meio um solvente mais polar ou um solvente mais apolar. O que mais? Se ela tiver no meio mais salino do que o normal que ela também tá, também pode mudar. Então todos esses fatores podem alterar. Lembra que a proteína ela é um aglomerado de aminoácidos organizados tridimensionalmente. E se você muda a forma dela ali, ela pode perder a sua função, tá bom? Então esse foi o estudo dirigido. Espero que vocês tenham entendido cada questão aí que eu expliquei. Na prova vai estar igualzinho? Não vai estar igualzinho, mas vocês vão ver que os mesmos conceitos que tratamos aqui nessas questões vão estar lá na prova, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal aí, você está fazendo essa matéria comigo, cria vergonha e se inscreve para me ajudar a ter mais inscritos no YouTube. Precisando, estamos aí. Um abraço e fui. Valeu!